Olá, alunos Ateneu! Estamos aqui para mais uma aula de Geologia e Geomorfologia. Nossa disciplina contempla 4 unidades, onde nós já demos a unidade 1 e 2, né? E consistindo em materiais, estruturas, processos e escala de tempo e espaço. Temos também tectônicas de placas, temos também os processos geológicos na formação da rocha, certo? E dentro desse conteúdo, entendemos a origem do espaço, entendemos também as eras geológicas, né? E entendemos que dentro dessas eras geológicas temos fenômenos, né, naturais que ocorreram dentro de cada era, né? E a nossa mais recente era, né, é o quaternário, né, que é onde nós estamos, são as paisagens foram formadas principalmente no quaternário. Dentro dessas eras foram as primeiras espécies, né, na flora, né, e na fauna também. E o ser humano também, né, se findou, se formou, né, dentro dessa era. Nós estamos agora indo para as unidades 3, mas vamos dar uma pincelada na 2 e, por conseguinte, na unidade 4, certo? E continuando, né? O que seria a rocha, né? Rocha é um agregado, né? Sólido de minerais ou, em alguns casos, matéria sólida não mineral, que ocorre naturalmente. Por exemplo, basalto é uma rocha, gabbro é uma rocha, riolito é uma outra rocha, granito é outra rocha. Professora, esses são um tipo de rocha que tem um tipo de determinada origem, né? Isso, exatamente. De que são feitas essas rochas? Quais são a origem dessas rochas? Essas rochas geralmente são chamadas de rochas magmáticas, ou eruptivas ou ígneas. Que são o quê? São aquelas resultantes de quê? Da consolidação do magma. Ou seja, são rochas que são feitas a partir da origem do magma, né? Quando a consolidação do magma ocorre, certo? Em subsuperfície, né? Formam-se o que? Rochas plutônicas, que é o exemplo disso, é o granito, né? Quando ocorre em superfície, certo? Que é a lava vulcânica, certo? Formam-se o que? Rochas magmáticas extrusivas. Um exemplo disso, o basalto, como aqui foi falado. Aí, para reconhecer uma rocha intrusiva ou extrusiva, professor, como é que eu sei que a rocha é intrusiva ou extrusiva? Como é que ela foi feita dentro da superfície ou dentro da terra, né, entre aspas, ou fora da crosta, né, fora da superfície, né? É necessário o quê? Avaliar pela textura, né, da rocha. O resfriamento dos magmas, certo? Intrusivo é lento, né? Dando tempo para os minerais, né, em formação crescer o suficiente, certo? Para serem o quê? Facilmente visíveis. Já nos magmas, né, extrusivos, fora da superfície, o resfriamento é muito mais rápido, né? Porque quando ela sai
de uma determinada pressão, temperatura dentro da superfície, o magma, ela entra em outra superfície, né, que é fora dela, né, fora subterraneamente, ela entra em outro tipo de ambiente, onde o resfriamento vai ser mais rápido, a temperatura é diferente e, consequentemente, o resfriamento vai ser o quê? Mais rápido. E também não há tempo para os cristais, né, crescerem, se desenvolverem. Por isso que há uma diferença entre rochas intrusivas e extrusivas. As rochas ígneas, né, elas são as que são escuras, como o basalto, certo? Elas são mais ricas em quê? Em minerais, contendo magnésio e ferro. Daí o que? O nome de quê? Máfico, né? Que a gente chama às vezes, né? Enquanto que as rochas ígneas claras, né? São mais ricas em silício e alumínio, né? Então, recapitulando, as rochas magmáticas são feitas a partir do magma, onde há um processo ou intrusivo ou extrusivo, certo? Rochas extrusivas, né? Exemplo seria o basalto, que são o quê? São rochas que o resfriamento que é mais rápido. Rochas intrusivas, certo? Exemplo seria o granito, onde o resfriamento é mais o quê? Lento. O processo de formação da rocha é mais lento, certo? Por isso que é muito mais bonito um granito do que um basalto, né? As rochas sedimentares, certo? Elas resultam da deposição de quê? De detritos de outras rochas, seja elas magmáticas ou metamórficas. Professora, metamórficas, a senhora ainda não falou, ainda vou falar, certo? Que é uma rocha metamórfica. Ou do acúmulo de quê? De detritos orgânicos, ou ainda também da precipitação química. Por exemplo, o arenito, o calcário, né, o rigolito, tudo isso são rochas sedimentares, certo? Quando a rocha sedimentar, certo, é constituída de partículas, pode ser classificada como o quê? Clástica. O que significa partículas? É a partir do processo de precipitação que leva o mineral minúsculo, certo? A se formar. Professora, onde é que existe isso, essas rochas sedimentares? O resultado é o quê? É aquelas estalactites, as estalagmites, todos esses dois efeitos existem no processo de rochas sedimentares a partir de partículas, né, com cidade clástica, né? O processo geológico que une as partículas, né, é denominado litificação ou diagênese, esse processo. E compreende a combinação entre processo de captação e cimentação, certo? Isso quer dizer o quê? Que quando as partículas de areia minúsculas elas vão se apertando mesmo, se difundindo mesmo, elas vão o quê? Como se fosse uma terraplanagem, imaginem aí. Só que existem as terraplanagens, né, entre aspas, de cada tempo, cada período. Período mais frio, existe um tipo de terraplanagem. Período mais quente, outro tipo. E aí vão se formando camadas, né? Dentro dessas camadas, eu vou achando o quê? Um todo, onde eu encontro, esse todo vai passar por um processo de resfriamento, temperatura e pressão, formando rochas sedimentares. As rochas sedimentares clásticas, certo, gente, são classificadas de acordo com o tamanho de sua partícula, sendo facilmente o que? Reconhecida pela
sequência de camadas horizontais em espessuras variáveis. Isso aí é o que eu estava falando, cada camadinha dessa que vocês estão vendo aqui nessa figura é um tipo de período onde nesse período ele passou por um processo de clima, de temperatura, de pressão, e cada esse período foi se formando um tipo de camada, onde dentro dessas camadas eu posso identificar, tem vários tipos de métodos científicos que eu posso até identificar para cada tipo de camada dessa, eu posso identificar que era ela foi formada, né? Aqui outro exemplo, certo? E, por fim, outro tipo de rocha que nós encontramos são as rochas metamórficas, certo? Elas resultam da transformação de outras rochas. Professora, qual a diferença entre metamórfica e sedimentar? Sedimentar, ela é constituída, ela é terraplanada, ela é deixada ali, certo? A metamórfica não, ela se funde, ela passa pelo resfriamento, ela passa pelo um aquecimento, ela se funde como se ela se derretesse para se transformar-se em outra rocha, outro tipo de rocha, que é chamada a rocha metamórfica. Exemplo disso, quais são esses tipos de rocha, professora? Mármore, né? Gneiss, e esses são alguns exemplos de rochas metamórficas. O metamorfismo regional, ela ocorre em grandes extensões da superfície do globo terrestre, em consequência de eventos geológicos de grande porte, por exemplo, na edificação de cadeias de montanha. Isso ocorre um metamorfismo regional. Por quê? Porque como vai se agregar, se formar e se constituir uma cadeia de montanhas, vocês imaginem aí uma tectônica, uma placa tectônica, entrando, se fundindo em outra. Ou seja, há um movimento de pressão, temperatura, né? E aí, dentro desses movimentos, dessas variáveis, né, entrando, se fundindo, há um processo de metamorfismo, né, onde esse processo se dá de forma que vai se formar cadeias montanhosas, montanhas, serras, dobramentos, né, e assim vão se constituindo um metamorfismo de grande escala. Por isso que se chama metamorfismo regional. Muitas rochas metamórficas são reconhecidas graças à sua estrutura, né? A sua foliação, né? Que se diz. Ou seja, a orientação preferencial dos minerais, né? Bem como a sua estrutura de camadas dobradas, que é os famosos dobramentos modernos, né, que a gente fala. Devido às deformações que acompanham o metamorfismo regional, como eu aqui falei, como é que se forma o metamorfismo? Acontece grandes tipos de fenômenos, que não só um movimento de uma placa entrando na outra, aí eu vou e formo montanhas. Não, dentro desse fenômeno, há outros tipos de fenômenos que vão se expandindo. Por isso que se chama metamorfismo regional. O metamorfismo, né, local, certo? Restringe-se o quê? A domínios de terrenos que variam entre centímetros e dezenas de metros de extensão. Aqui, por exemplo, vocês podem ver aqui, o metamorfismo local, né? Por fim, gente, eu queria que vocês entendessem, né, o ciclo das rochas, certo? Porque nós temos vários tipos de ciclos, né? Nós temos ciclo do hidrogênio, temos ciclo da água, temos ciclo do ar
E também, professora, há um ciclo da rocha. A rocha não fica parada ali, só se ela for levada por quem? Pela água ou pelo um vento, né? Mas, professora, não é pesado demais uma rocha? Existem as rochas, gente, que quebradas, fragmentadas. É essas rochas que ajudam a se formar outros tipos de rochas. Como? Vamos lá. Esse ciclo das rochas, certo? Ele se dá, imaginem vocês, certo? Um vulcão, certo? Um vulcão aqui foi falado que geralmente, debaixo de um vulcão, tá geralmente o quê? Ou uma falha, certo? Uma falha é o quê? Um arranhão, que foi dito aqui, assim, um arranhão na Terra. Ou, geralmente, o vulcão está debaixo dele, né? Está o quê? Uma tectônica de placas, né? Toda vida que vocês olharem um vulcão, geralmente ou é uma tectônica de placas ou é uma falha, não tem erro. E para que serve o vulcão? Aqui também foi falado aqui. O vulcão, ele é mais, imaginem vocês, uma panela de pressão, onde essa panela de pressão precisa respirar. Do mesmo jeito é o vulcão. Então, esse ciclo das rochas, certo? Servem com o vulcão, o magma expele sua lava, né? É expelida a água, a lava, onde essa lava vai se formar um tipo de rocha, seja metamórfica, seja sedimental, seja magmática, não importa. Essa rocha ela vai sofrer um fenômeno chamado ou erosão ou intemperismo. Dentro desses dois fenômenos, certo? Se ela sofre uma erosão ou um intemperismo, ela vai, com certeza, ser uma rocha o quê? Sedimentar. Posteriormente, muito posteriormente, muito posteriormente. O ciclo da rocha, ele é rápido como um ciclo da água? Ele é mais dinâmico? Não, ele é mais lento. Ele é menos dinâmico, mas há o ciclo da rocha. Porque vai chegar uma hora que a rocha ela vai sofrer tanto erosão e intemperismo, porque isso é natural, ela vai chegar a ser ou levada fluvialmente, ou pluvialmente, né? Ou eólica, para se fundir em outra rocha. E aí ela vai, seja dentro, submerso de uma superfície, ou seja, emerso, certo? Um ciclo da rocha que eu vi, gente, foi interessante. O magma foi expelido para fora, onde ela passou por um processo de erosão e intemperismo. Essa rocha se transformou em sedimentar, foi levada pelos rios para os fundos oceânicos. Essas rochas, essa areiazinha foi levada lá para a dorsal atlântica, onde ela entrou pelo magma e foi transformar-se novamente em magma, derreteu-se, né? E aí ela de novo foi expelida pelo magma para se transformar de novo em uma rocha. Esse é só um exemplo de acontecimentos de ciclo de rocha, certo? A erosão do solo, suas causas e consequências. A erosão é um processo gradativo de deslocamento do solo ou de rochas de uma superfície. Ela decorre de fenômenos naturais ou da ação antrópica, ou seja, da intervenção humana na natureza. Então, a ação antrópica ela intensifica a erosão natural que já existe naquele determinado local. Portanto, os processos superficiais podem ser natural, né? Como a ação do fluxo de chuva, né?
Mas ela é intensificada, pode ser intensificada como? Quando eu mexo naquele corpo hídrico, fazendo uma barragem, fazendo terraplanando perto, ou mexendo numa área de APP, eu posso intensificar a erosão daquele determinado local. Dessa forma, né, há uma ruptura de vários tipos de partículas dentro desse solo, dando origem à erosão física que existe dentro daquela erosão, né, fluvial ou pluvial. Existe ainda a erosão química, né, que ela ocorre quando o solo ou material de rocha é dissolvido por um solvente. Nesse caso, os sedimentos, certo, erodidos podem ser transformados por milímetros ou por quilômetros, né? De milímetros a quilômetros. Os fatores que contribuem para a erosão, certo? Como você viu, muitas ações devido ao homem apressam o processo de erosão. Veja os exemplos a seguir, né? Vamos lá: desmatamento, avanço imobiliário em encostas, né? Que é o quê? Além de desflorestar, provoca a erosão acelerada devido ao declive do terreno, né? E técnicas agrícolas inadequadas também levam a uma erosão intensificada. E o mau uso de ocupação do solo impedem o quê? Grandes áreas de terrenos de cumprir o seu papel de drenagem das águas. Assim aumenta o quê? A potencialidade do quê? Do transporte de material devido ao escoamento superficial. Aqui é um exemplo na Tailândia, lá na província da Tailândia, de erosão que ocorre, né? Existe, em primeiro lugar, né, gente, há uma conceituação que divide as erosões em geológicas e aceleradas. A geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo. Esse processo é propriamente constituído por quê? Das diversas formas de relevo existente, como a formação de vales, por onde passam os rios. Já a erosão acelerada é aquela que envolve o quê? Geralmente as atividades humanas, né? Por quê? Porque é a erosão influenciada pela ação antrópica que é potencializada. Por isso que ela é o quê? Acelerada. Ela costuma o quê? Resultar na rápida destruição ou danificação dos solos. Em segundo lugar, né, as erosões que são classificadas conforme a sua intensidade, né, assim se segmentam a erosão laminar, sulcos erosivos, ravinas, vossorocas e assim vai. A erosão laminar é a lavagem de quê? Dos solos, também chamada de quê? Lixiviação. Todo mundo sabe disso. Que é a retirada da camada superficial de sedimentos pelas águas de quem? Das chuvas. Onde é que isso acontece muito? Nas serras, né? Principalmente as serras que tem embasamento cristalino. Por quê? Porque o solo é raso. Já as ravinas, né, por sua vez, são buracos ou danificações um pouco mais severas, né? E as vossorocas, que são manifestadas geralmente em Minas Gerais, né, que a gente vê muito, onde o embasamento lá é sedimentar, se manifesta o quê? Quando a erosão é profunda, a ponto de atingir o quê? O lençol freático. Por quê? Porque geralmente as vossorocas estão aonde? Em embasamentos sedimentares e as águas se infiltram, vão se infiltrando e vão comendo realmente o solo,
vão destruindo realmente o solo. Se chover demais, por isso que ocorre o quê? O que que ocorre? Ocorre o desmoramento, né? Cai aquelas áreas de risco no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, isso tudo acontece, né? Em Minas Gerais, isso tudo acontece. Existem vários tipos de erosão também, outros tipos de erosão. Erosão pluvial, erosão fluvial, erosão marinha, erosão glacial e eólica. A erosão pluvial é causada pelas águas da chuva, como a gente sabe, provoca o quê? Desgaste do solo. Em solos sem vegetação, provoca o quê? Desgaste mais ainda profundo. Já na erosão fluvial, ela é causada por quê? Pelos rios. Transforma os cursos de rios em vales profundos, geralmente em embasamento sedimentar, principalmente. Margens de rios sem vegetação são desgastadas pela força da água. Professor, onde é que tem essa erosão fluvial, que acontece naturalmente, erosão fluvial? Eu vou dizer, no Ceará, certo? O meio do Ceará é o quê? Cristalino. Não acontece isso, não. Mas as bordas do Ceará é o quê? Sedimentar. Aqui na Chapada da Biapaba, é todo sedimentar. Por isso que há um vale imenso entre o Ceará e a Parnaíba. Por isso que existe o Rio Parnaíba. É um vale grande, onde o rio passa e fez uma erosão bem intensificada ali. Professora, é por conta também do relevo? É por conta também do relevo, ajuda muito a se transformar em um vale. Aquilo ali ajuda muito. Por quê? Porque se é um terreno sedimentar, os terrenos sedimentar, a água é fácil de infiltrar. Ela sendo infiltrada, ela é fácil de quê? De cavar. Ela cavando, ela se faz de forma que há um vale, né, grande. Professora, mas sempre foi assim? Foi logo feito assim um vale enorme? Não. Com o tempo entre as eras glaciais, né, os períodos de chuvas, né, foram formando esses vales, né? A erosão marinha, causada pela água do mar, provoca o quê? Desgaste de rochas ou do solo litorâneo. Forma de paisagem costeira e processo natural. A erosão marinha é simples, gente. A erosão já existe, principalmente costeiro. Por quê? Porque é uma dinâmica intensa entre o vai e vem de ondas, entre a amplitude de ondas também, entre tempos, né, de chuva e de sol. Dependendo, se eu estou no tempo de chuva, as ondas e a amplitude de ondas são muito maiores. Ou seja, com uma energia maior, eu tenho que uma erosão maior dentro daquela praia. Eu cavo mais ainda, né? Quando eu tenho um período de verão, né, eu vou ter uma amplitude menor de ondas. Consequentemente, eu tenho uma menor energia quanto àquela praia. E aquela praia vai descansar mais, né, entre aspas. Uma erosão eólica, causada pela ação do quê? Dos ventos. Provoca o intemperismo das rochas, transporta sedimentos para áreas mais distantes, como dunas, né? No nosso Ceará, muitas áreas de deflação eólica, né? Antes foi duna, né? E depois não é mais dunas, né? Porque aquela duna foi para outro canto, outro lugar, né? E aquela área que era dunas virou uma área de deflação eólica. E o processo eólico é muito lento, né? A erosão glacial, ela é causada pela ação de quê?
do gelo ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que altera rochas e solo. Ela pode ocorrer em decorrência de avalanches que provocam desgaste das rochas, né? E qual é a diferença mesmo, professora, entre erosão e intemperismo? O intemperismo é o conjunto de alterações físicas, químicas e biológicas que provocam desgaste da rocha. A água, o vento, o clima e também os seres vivos ajudam a decompor a rocha. O intemperismo é o fenômeno de alteração de rocha. Já a erosão é o quê? É o desgaste da superfície do planeta, certo? Por agentes transportadores de material como vento, água, chuva, rios, mares, geleiras e assim vai. As ações humanas, como desmatamento, urbanização, também elas aceleram o processo de erosão. Então, a erosão, ela difere do intemperismo porque considera não só o desgaste, mas também o transporte dos fragmentos das rochas. Ou seja, um exemplo, o rio transporta a carga de sedimentos, né? O vento que sopra constantemente arranca e transporta o quê? Os fragmentos das rochas. Ou seja, a diferença entre intemperismo e erosão é que no intemperismo você encontra o quê? É o fenômeno que transforma a rocha, né? Seja ela para sedimentar, metamórfica ou magmática. Ela vai sofrer uma alteração. Já na erosão é o todo. É a erosão da paisagem, né? A erosão ela é considerada como a transformação, a mudança da paisagem, certo? E aqui eu tenho formas de relevo. Eu tenho vários tipos de formas de relevo. E o que é o relevo? O relevo é como se fosse a superfície. É como, imagine vocês, é como se fosse a forma da superfície. E para essas formas foram denominadas vários tipos, onde nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Geralmente é isso, professora, geralmente. Mas tem mais, não tem? Tem. Tem outros tipos. Por exemplo, vamos lá. Aqui no Ceará, nós temos o quê? Nós temos planícies, certo? No nosso litoral é planície. Dentro das planícies, nós temos outros tipos de relevo. Nós temos dunas, nós temos litoral, nós temos áreas de deflação eólicas, nós temos planícies fluvio-marinhas, planícies marinhas, né? E aí é um mundo de termos dentro do pacote planícies. Nos planaltos, professora, nós temos o quê? Os planaltos, nós temos as serras, as chapadas, nós temos as cuestas, né? Que estão dentro do bloco planaltos. As montanhas, do mesmo jeito. Então, dentro desses tipos de relevos, nós temos vários outros tipos de relevos que estão dentro do bloco a ser estudado, a ser manifestado dentro de uma paisagem. Dentro do nosso Ceará, nós temos o quê? As planícies nas bordas, certo? Fixem isso aí. E no central, na área central do Ceará, nós temos as depressões e nós temos as serras, certo? Professor, nós não temos nem cordilheiras, certo? Não temos. E nem montanhas, não temos. Nós temos serras. Serras onde nós temos serras chamadas maciços residuais, certo?
Quem deu esse nome? Souza, né, que estudou nosso Ceará, ele deu esse nome de maciços residuais. Aziz Abissada também, que estudou o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, as 5 regiões, estudou as paisagens brasileiras e deu esse nome, maciços residuais. Então, nós temos nas bordas planícies, que são embasadas por sedimentares, e no centro nós temos maciços residuais, as serras, que são e depressões, que são embasadas por quê? Por cristalino, tá bom? Dentro dessas paisagens de relevo, né, nós temos as nossas drenagens, que é chamadas nossas bacias hidrográficas. Essas bacias hidrográficas, certo? São todo conjunto de drenagem que leva a uma foz, certo? A uma destinação, certo? A uma vazante, certo? Professora, bacia hidrográfica, eu posso entender, então, que é todo e qualquer corpo hídrico que vai se manifestar num determinado corpo hídrico maior, principal. Sim, ele é um corpo hídrico principal, chamado de A, né? E suas ramificações, chamados de rios, e depois riachos, e depois nascentes. Ele vai se dar a um quê? A uma linha principal, a um canal principal. Isso são chamadas bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica pode ficar uma vizinha da outra? Deve. Por quê? Porque aí é que é bom. Porque entre uma serra há um quê? Um divisor de águas. Pode-se entender, então, que de um lado tem uma bacia hidrográfica e de outro tem outra bacia hidrográfica de um rio A e do outro lado de um rio B, certo? Nossa aula também, nós vamos dar sobre o solo, né? Onde o solo tem diversas funções, né? O solo, ele serve para plantação, vegetação, para ajudar nos meios de obras de engenharia, para purificar a água, para o crescimento das plantas, para o sistema de nutrientes, né? Modificador da atmosfera, modificador de um habitat, isso tudo o solo serve para, tem suas denominadas funções. O solo também tem suas classes, mas eu não vou ressaltar aqui, pois a nossa aula não pede, porque a gente só está dando aula de geologia e geomorfologia, porque senão eu vou me estender demais. E aí, dentro dos agentes que muda o solo, né, tem os agentes físicos e químicos, onde os físicos se dá pela temperatura, por gelo, ventos e chuvas. E no químico, pela oxidação, solução, hidratação e hidrólise. O solo, gente, nessa formação, eu só quero que vocês fixem uma coisa. Existem vários tipos de solo, existem 13 classes de solos, e se duvidar, existem muito mais, mas eu queria que vocês se prendessem que dentro do solo do semiárido, né, principalmente de um cristalino, é um solo mais raso, certo? Nas planícies fluviais, o solo fica um pouco mais profundo, apesar de estar dentro, encravado num cristalino. E os solos
Em terrenos sedimentares, o solo fica um pouco mais profundo, principalmente na Serra de Ibiapaba, no Apodi e no Cariri. O solo lá é mais profundo. Eu vou terminar aqui, não vou estender mais sobre o solo, mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer indagação, vocês tenham os nossos tutores para ajudar vocês, certo? Não esqueçam de ler o nosso material e fazer as nossas atividades. Tudo de bom. Tchau, tchau. Adeus.